As bruxas. Vocês devem conhecê-las por séries, jogos de videogames, livros de fantasias. Mas essas que eu vou apresentar para vocês, com certeza vocês nunca ouviram falar. Se você pensa em bruxas com um chapéu pontudo, vestidos extravagantes em volta de um caldeirão borbulhante, uma vassoura e um gato preto, você não está totalmente errado. E sim, elas existiram de verdade. Mas calma, eu vou chegar lá. Eu sou Carol Artioli, escritora por paixão e gamer nas horas vagas. E hoje eu vou contar pra vocês a história de bruxas diferentes. Era uma vez na Mesopotâmia, entre os séculos 11 e 7 a.C., uma família, apenas homem, mulher e 2 filhos. Como era de se esperar, de uma família tradicional naquela época, o homem saía para caçar enquanto a mulher ficava em casa cuidando da casa e do alimento. E como esposa jovem e inexperiente, ela acabou esquecendo grãos em seu caldeirão. E ali ficou por algumas semanas. Quando foram ver, havia um líquido turvo, com algumas espumas por cima e um cheiro um pouco alcoólico. Foi quando eles resolveram experimentar. Colocaram em uma concha e beberam. Um pouco amargo, mas não é tão ruim. E se continuássemos provando um pouco mais? E foi aí que as coisas começaram a mudar. Nada parecia tão feliz e tão bonito e tão extraordinariamente claro quanto naqueles momentos em que eles estavam degustando aquele líquido. Só podia ser algo sagrado, não podia ser de outra forma. Esse líquido era o néctar dos deuses. Esse líquido só pode ser divino. A deusa Ninkasi, filha do deus Enki, nascida de uma fonte de água fresca, foi a responsável por criar aquela bebida. O seu nome significa senhora que enche a boca. Ela representa a satisfação do desejo e a saciedade do coração. Essa bebida divina tornou-se sagrada para os sumerianos. Sendo assim, a deusa preparava essa bebida todos os dias para os outros deuses. Mas essa sabedoria não poderia ficar apenas na Mesopotâmia. Então Ninkasi, junto com sua filha Síris, resolveu viajar o mundo e recebeu outros nomes. Néfites no Egito, Brigitte para os celtas, Kalevatar para os finlandeses, até ficar conhecida como a deusa Ceres para os gregos e romanos. E é a partir do seu nome que foi nomeada essa bebida, cerveja, ou seja, Ceres Visia, que significa aos olhos de Ceres. A cerveja era um alimento, e um alimento prático e rico em calorias. Portanto, essa bebida divina era preparada pelas mulheres, e a tradição perdurou e muito. Os vikings já celebravam com as suas canecas cheias de cerveja e hidromel, que também é um produto fermentado. A fermentação foi considerada um produto divino, porque ninguém sabia como funcionava. Os egípcios também celebravam com suas canecas erguidas aos céus, em suas cerimônias religiosas e até mesmo para consumo dentro de casa. A deusa espalhava sua tradição por todos os territórios do mundo conhecido. O mundo antigo. O Império Romano celebrava suas festividades e conquistas com muita cerveja e vinho, que também é um produto fermentado e que foi dedicado aos deuses, proporcionando bacanais incríveis e que não tinham horas para acabar, até que a Idade Média chegou. As mulheres continuavam dedicadas ao preparo da cerveja, na sua casa e também para a venda. Aquelas que tinham mais sorte faziam sociedades com seus próprios maridos. As mulheres viúvas e solteiras também aproveitavam para ganhar uma renda extra. Elas dominavam a produção, dominavam essa bebida divina dedicada aos deuses, mas os deuses começaram a não existir mais com a ascensão da Igreja Católica. Não que os deuses desapareceram do nada, mas todos aqueles que eram adorados pelo povo, os camponeses, começaram a ser intitulados como demônios ou deuses pagãos. O paganismo vem do latim paganos, que significa camponês e rústico, derivado de pagos, que significa aldeia. Então todos os deuses que eram adorados pelo povo, pelos mais humildes, pelos camponeses, foram considerados deuses pagãos, ou seja, as tradições antigas e cultos politeístas deveriam ser exterminados.
Portanto, o culto à deusa Ceres, ou seja, a Ninkasi, deveria ser abafado. Entretanto, elas continuaram suas produções e não era difícil encontrá-las. Elas usavam chapéus grandes e pontudos para serem reconhecidas pelos clientes de longe, e geralmente estavam diante de grandes caldeirões borbulhantes que soltavam fumaça, onde o líquido era produzido. Aquelas que tinham estabelecimentos próprios deixavam uma vassoura na porta para avisar que a bebida estava disponível para compra. E para completar, era comum que as comerciantes criassem gatos. E não era qualquer gato, mas era aqueles gatos que não eram bem vistos pela sociedade. Era o gato que trazia azar, o gato preto. Isso porque eles poderiam e mantinham os ratos longe dos grãos. Mas o segredo da deusa Ninkasi não ficou só com as mulheres. Os homens começaram a aprender a produção de cerveja e então veio a Inquisição. Em 1184, a Inquisição foi criada. O objetivo era simples: combater a heresia, apostasia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes. E se você está comigo até aqui, querendo saber um pouco mais sobre essas estranhas bruxas, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e ficar comigo nessa aventura. Então, voltando para a história, a Santa Inquisição. Muitos comerciantes viram uma oportunidade de acabar com a concorrência. E a concorrência era desleal, porque as mulheres dominavam esta arte. Os comerciantes cervejeiros começaram a acusar essas mulheres de bruxaria, falando que nesses caldeirões não serviam para preparar cerveja, mas elas faziam poções mágicas. Usavam ervas que elas mesmas plantavam, ervas diferentes, nomes estranhos e incomuns, que deixavam a cerveja até um pouco mais amarga do que de costume. E alguns até acusavam que elas caçavam crianças, bebês, para utilizar no preparo de várias poções mágicas. Foi assim que essas mulheres com chapéus grandes e pontudos, que usavam vassouras e tinham seus gatos pretos rodeando seus caldeirões, começaram a ser acusadas de bruxaria. E isso era grave. A própria sociedade começou a desprezá-las e não ficou por aí. Elas começaram a ser perseguidas, presas. E não adiantava negar, ela era, para qualquer um que a visse, uma feiticeira. Aquelas que conseguiram escapar faziam suas tavernas nas suas próprias casas e tinham que usar artimanhas para que continuassem escondidas. Ainda assim, a vassoura estava na porta. Com o tempo, preparar esse líquido divino passou a ser perigoso para as mulheres. E nos anos 1500, muitas cidades tornaram ilegal a venda de cerveja por mulheres, colocando fim a uma antiga tradição. Ninkasi voltou para os céus sumerianos e as mulheres cervejeiras tornaram-se bruxas. E essa é a história das verdadeiras bruxas, aquelas que realmente correram riscos, produziam um líquido divino que, com certeza, você deve ter na sua geladeira. Agora me conta se você gostou. E se quiser conferir o meu livro O Destino da Espada, o link tá na descrição. E se você gosta de mitologia, história e fantasia, não esquece de se inscrever e não perder nada. Então, até a próxima!